Olá, meu nome é Lucas, eu sou aluno do programa de pós-graduação em Biotecnologia na Universidade Federal de São João del Rei e hoje vou apresentar para vocês esse trabalho intitulado Triagem fitoquímica e avaliação da atividade antioxidante e letalidade em artemia salina do extrato etanólico e fração hexânica de folhas de Smilax sp. O reino vegetal apresenta espécies que têm como característica predominante serem sésseis. Devido a isso, eles estão muito suscetíveis a ataques de predadores e também vivem em ambientes instáveis. Então, como mecanismo de defesa, a principal via escolhida por eles é a síntese de metabólitos secundários. E estes metabólitos secundários eles podem apresentar aplicabilidade em outros cenários. Uma família pertencente a esse reino é a família Smilacaceae, que é formada por espécies principalmente trepadeiras que são encontradas frequentemente no bioma cerrado. E dentro dessa família podemos citar o gênero Smilax, que tem como nomes populares japicanga e salsa-parrilha, e são popularmente utilizadas contra doentes sexualmente transmissíveis e hipertensão. Na figura 1, podemos observar um exemplar de Smilax sp. Dentro das classes de metabólitos secundários, podemos citar os esteroides, como exemplo o estigmasterol, que é encontrado no óleo de soja. Além disso, também tem os terpenos, que são moléculas muito voláteis, como por exemplo o limoneno, que pode ser encontrado na casca do limão. Também podemos citar as cumarinas, como por exemplo a umbiliferona, que se encontra em erva doce, e os alcaloides, que contêm nitrogênio na sua estrutura química, como por exemplo a cafeína, que é encontrada no fruto do café. Como observado no slide anterior, cada classe de metabólitos secundários apresenta uma estrutura química diferente e, consequentemente, essas estruturas proporcionam diferentes atividades. A identificação dessas classes é interessante, pois pode levar um direcionamento para possíveis moléculas e comparação com demais espécies ou atividades em outros cenários também. E a gente consegue verificar a presença dessas classes através da triagem fitoquímica, no qual é utilizado reagentes específicos e mudança de coloração, aquecimento ou formação de espuma, dentre outras mudanças físico-químicas, nos permitem verificar se há presença ou não de determinado grupo de metabólito secundário. Na figura 2, podemos observar um exemplo de triagem fitoquímica. Os radicais livres, ou espécies reativas de oxigênio, nitrogênio, dentre outras, eles são importantes para a fisiologia e estão presentes em diversas cascatas de sinalização. Porém, quando em excesso, essas espécies elas podem causar danos ao organismo, e isso culmina em doenças, como por exemplo, cardiovasculares, câncer, Alzheimer, catarata, dentre outras. Devido a isso, é importante se fazer o controle dessas espécies para evitar esses danos. E esse controle pode ser feito por moléculas que têm capacidade antioxidante através do efeito antioxidante das mesmas. Portanto, o objetivo desse trabalho foi verificar a presença de metabólitos secundários e avaliar a atividade antioxidante e letalidade em artemia salina do extrato etanólico e fração hexânica de folhas de Smilax sp. Para a obtenção das amostras, folhas de Smilax sp foram coletadas, identificadas. Dentre elas foram selecionadas aquelas que estavam em condições normais, elas foram secadas e moídas para a obtenção da droga vegetal. Essa droga vegetal foi extraída em percolador até exaustão, com utilização de etanol como solvente, e após esse processo foi possível a obtenção do extrato etanólico. A partir do extrato etanólico, foi feito partição em funil de separação com hexano para a obtenção da fração hexânica. A triagem fitoquímica foi feita da seguinte forma. Primeiramente, coletou-se parte da amostra, que foi solubilizada em anidrido acético, e em seguida foi adicionado ácido sulfúrico. A formação de um halo interfásico avermelhado é indicativo de presença de terpenoides, e a mudança da fase superior para tons entre verde e azul são indicativo da presença de esteroides. Para todas as demais avaliações, a amostra foi solubilizada em etanol. Para se avaliar flavonoides, foi adicionado ácido sulfúrico e é positivo caso haja mudança para tons de vermelho a amarelo. Para a avaliação de saponinas, foi adicionado água e agitado vigorosamente. A observação de espuma persistente é indicativo positivo de presença de saponinas. Os alcaloides foram avaliados com reagente de Dragendorf
no qual a observação de precipitado flocular é indicativo para os mesmos. Os taninos foram avaliados com a adição de cloreto férrico, no qual observação de tons azuis ou verde escuros são indicativos de presença de taninos. Para a avaliação de cumarinas e antraquinonas, foi adicionado hidróxido de sódio, no qual mudança de cor para tons amarelos é indicativo de cumarina e tons violetas indicativo de antraquinonas. A avaliação da atividade antioxidante foi feita através da metodologia de DPPH, no qual as amostras e o controle BHT foram solubilizados nas concentrações de 1, 10 e 100 microgramas por ml. Em seguida foram pipetados em placas de 96 poços, adicionou-se DPPH e aguardou-se 30 minutos em ambiente escuro e posteriormente foi feita leitura em espectrofotômetro com comprimento de onda de 517 nanômetros. O percentual de inibição do DPPH foi calculado conforme fórmula descrita no slide. O método de DPPH se baseia na mudança de cor dessa molécula, que quando está em espécie radicalar apresenta a cor violeta e à medida que vai sendo estabilizada por um agente antioxidante, se altera para a cor amarelada. A letalidade em artemesalina foi feita com preparação de água salinizada 34 gramas por litro. Ovos da artêmia foram colocados nessa água, que foram ativadas com luz, posteriormente aguardou-se 48 horas sob aeração. Posteriormente, 10 náupulos de artemesalina foram colocados em contato com as amostras nas concentrações de 1.000, 500 e 250 microgramas por ml e o controle foi feito com DMSO a 1, meio e 0,25%. E após 24 horas de tratamento, foi avaliado viabilidade das artemesalinas com utilização de lupa. A partir da triagem fitoquímica, foi possível se observar que no extrato metanólico há a presença de esteroides e cumarinas, e na fração hexânica há a presença de esteroides, terpenos, alcaloides e cumarinas. Com esses resultados, foram observados classes de metabólitos secundários na fração hexânica que não estavam no extrato metanólico, que é o extrato de origem. Uma explicação para isso pode ser concentração, pois a triagem fitoquímica é um método qualitativo. E o hexano pode ter concentrado a quantidade desses metabólitos secundários em sua fração. Esses achados corroboram com a literatura, no qual foi observado em estudos anteriores presença de saponinas esteroidais e ácido rocumárico em espécies de Smilax sp. Através do método DPPH foi possível observar a atividade antioxidante em todas as concentrações, sendo nas concentrações de 10 e 1 micrograma por ml uma atividade antioxidante superior ao controle BHT. A atividade antioxidante do extrato etéreo e da fração hexânica pode estar correlacionada à presença dos metabólitos secundários. Com relação a esteroides e terpenos, no arcabouço molecular há ligações duplas conjugadas que podem desempenhar atividade antioxidante, e os alcaloides apresentam nitrogênio no seu arcabouço molecular que podem desempenhar atividade antioxidante também. Além disso, em estudos anteriores também foi observada a atividade antioxidante em caules, raízes e rizomas de outras espécies Smilax. Através do teste de artemesalina, podemos observar que tanto o controle quanto ambas as amostras não apresentaram atividades tóxicas em nenhuma concentração. Devido à não letalidade em nenhuma das concentrações, podemos inferir que a dose letal capaz de matar 50% das artêmias é inferior a 250 microgramas por ml. Dessa forma, ela não apresenta toxicidade para o ambiente, então ela apresenta seguridade para se utilizar no meio. Dessa forma, ambas as amostras são bons candidatos para futuros estudos. E além disso, também em trabalhos passados foram encontrados a toxicidade em estudos com folhas de outras espécies do mesmo gênero. Portanto, podemos concluir que o extrato etanólico de folhas de Smilax sp apresentou atividade antioxidante em baixas concentrações, que podem estar correlacionadas com esteroides e cumarinas. A fração hexânica de folhas de Smilax sp também apresentou atividade antioxidante, que pode estar correlacionada com esteroides, triterpenoides, alcaloides e cumarinas. E ambas as amostras não apresentaram toxicidade frente à artemesalina, o que fomenta seus estudos em outros modelos biológicos. Essas foram as referências utilizadas neste trabalho. E eu gostaria de agradecer à Universidade Federal de São João del Rei, e em especial ao Campus Centro-Oeste em Divinópolis, que é onde eu desempenho meu trabalho,
Agradeço ao programa de pós-graduação em biotecnologia, onde eu desempenho o meu doutorado. Agradeço às agências de fomento, CAPES, FAPEMIG e CNPq, e especialmente a CNPq, no qual eu recebo a minha bolsa de doutorado. Agradeço a minha orientadora, a professora Luciana Lima, que me conduziu durante o desenvolvimento de todos esses experimentos. E me coloco à disposição através deste e-mail que está aí na tela. Qualquer dúvida, podem entrar em contato. Muito obrigado.